E aí, Bandinoob, beleza? Estamos aqui com a nossa aula de condicionais, estruturas condicionais, certo? Então, algo que a gente precisa olhar, né, dar uma lida antes de a gente dar prosseguimento, é sobre alguns operadores booleanos, né? Deixa eu copiar aqui que eu fiz, o exemplo melhor, tá aqui. Então, o que são esses operadores? Eu vou falar aqui dos principais em Python, que a gente utiliza em Python, que é o AND, OR ou NOT, certo? Existe algo chamado tabela da verdade, depois você dá uma pesquisada sobre, e numa tabela da verdade a gente usa esses operadores aqui para fazer algumas verificações de afirmações. Por exemplo, quando uma afirmação é verdadeira e outra afirmação é verdadeira, usando o operador AND, né, o resultado dessa análise é verdade. Se uma afirmação é verdadeira e outra é falsa, no AND, né, que é o I, a gente só precisa de que uma afirmação seja falsa para que tudo seja falso. Veja, aqui é falso, falso e verdadeiro é falso, falso e falso é falso, certo? O OR, que é ou, né? Verdadeiro é verdade, verdadeiro ou falso é verdade. Por quê? A gente só precisa que uma afirmação seja verdadeira, ou seja, se A é igual a A ou B é igual a gente só precisa que A seja igual a para que o comando seja rodado, né? A gente vai fazer, a gente vai mostrar depois, tá bom? Então, se você prestar atenção no AND, os dois precisam ser verdadeiros, certo? E no OR, os dois para ser falso precisam ser falso ou falso, certo? O operador NOT ele muda a afirmação, né? No caso, se não é verdadeiro, né? Então ele é falso. Então, se ele é não falso, então ele é verdade, tá bom? A gente criou aqui uma pasta, né, condicionais, criei o arquivo if, que é esse que a gente está dando uma olhada, e aí a gente vai praticar agora o if, né? Diego, o que é o if? O if é o se, né? Você vai usar uma condição, ou seja, se eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu pego esta estrada à esquerda. Se eu quero ir para São Paulo, eu pego essa estrada à direita, né? Então, dependendo da afirmação, é que a gente vai tomar a nossa decisão. Por isso que é uma estrutura de condição, né? Vai depender da nossa condição. Então, eu quero pegar a estrada da esquerda porque eu quero chegar ao Rio de Janeiro, né? Então, você vai pela esquerda para poder chegar ao Rio de Janeiro. Olha só, a sintaxe do if é assim: if, vamos fazer aqui, comparar a letra A, ver se ela é igual à letra A, certo? E aí a gente imprime verdade, ok? Vamos ver aqui. Python, lembrando 3, if.py. Então ele imprimiu, é verdade, né? A é igual a A é igual a B. O que ele vai fazer? Não fez nada, porque A não é igual a B. Então, se A não é igual a B, então ele não vai executar o comando abaixo, certo? Vamos fazer aqui um AND, né? Como a gente fez aqui a nossa análise aqui bem rápida da tabela da verdade, né? E a gente vai ver aqui se o C é igual a C. Então vamos lá. A gente acabou de ver aqui que A não é igual a B, mas C é igual a C. Então a primeira expressão é falsa, a primeira afirmação é falsa e a segunda expressão é verdadeira. Então o resultado é falso, ou seja, ele não vai imprimir este comando verdade, né? Ele não vai imprimir essa palavra verdade. Observaram? Mas se eu colocar essa afirmação como verdadeira, então essas duas afirmações, A é igual a A e C igual a C, vai ser verdadeiras, né? Então, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdade. Então, ele vai imprimir aqui a palavra verdade. Entenderam? Então, olha só. Diego, e se aqui fosse um B e aqui
um OR, né, de ou. Então vamos lá, e na nossa tabelinha aqui da verdade, a gente só precisa que uma dessas duas afirmações sejam verdadeiras para que ele possa retornar verdade para essa condição, e aqui a gente imprima a palavra verdade. Então vamos lá, A é igual a B? Não, é falso. Ou C é igual a C? Então vamos lá, falso e verdadeiro é verdade na nossa tabela. Então ele vai rodar, né, esse programa, vamos ver? Observaram? Então, se a gente prestar atenção, a gente também pode usar aqui, ó. A é diferente de B. Então, A é diferente de B é verdade. Olha só. Ou C é igual a C é verdade. Então, os dois são verdadeiros e ele vai rodar a verdade. Então, se a gente colocar um AND aqui, isso também vai rodar? Sim, porque as duas expressões são verdadeiras, e verdadeiro com verdadeiro dá verdade no AND, né? Então, vamos lá. Verdade. Ok? O que a gente pode fazer aqui também no AND é negar essa primeira afirmação. Essa primeira afirmação aqui, ela é falsa, e o não falso é verdade. Então, aqui é verdade e C igual a C é verdade. Então, verdadeiro com verdadeiro é verdade. Então, ele vai rodar. Olha só. Interessante, né? Muito legal trabalhar aqui com if. Agora, a gente vai dar uma olhada no else, tá bom? No else, ele faz... Já está aqui pronto, né? No else, ele faz aqui uma análise de uma expressão. Eu fiz aqui, né? Coloquei uma nota igual a 5, a segunda nota igual a 5 e fiz a média. Né? Lembra lá de matemática que as expressões dentro de parênteses elas são realizadas primeiro, certo? Então ele soma as duas notas, vai dar 10 e divide por 2 que vai dar 5. E se a média ela é maior ou igual a 6, ela deve imprimir aprovado com a nota final, e aqui vai mostrar qual é a nota final. Caso contrário, essa nota, né, essa média aqui que ela está sendo comparada, for menor que 6, então ela vai imprimir aqui reprovado com nota final e vai mostrar qual é a média. Então, bem rapidinho aí, raciocina e você acha que vai dar qual expressão, qual comando aqui. Vamos dar uma olhada? Então, a gente faz Python 3 else.py, ok? Olha só, reprovado com nota final, porque nota final 5, porque o 5 ele é menor que 6, tá bom? Então vamos colocar aqui número 6, para que a gente tenha uma média igual a 6 e ele apresente esta primeira, né? Diego, o que foi que aconteceu aqui? Ele deu aprovado com a nota final 6. Ele vai fazer a análise dessa afirmação. A média, né, o resultado deste cálculo é maior ou igual a 6? É verdade, essa afirmação ela é verdadeira. Então eu imprimo este comando, né? Eu realizo este comando. Caso contrário, isso aqui seja falso, então eu imprimo esta frase, né? Como a gente viu aqui nos dois primeiros exemplos. Mas Diego, o aluno ele não é reprovado e aprovado assim direto, ele ainda, dependendo da nota dele, ele ainda tem uma chance de ir para recuperação. Ok, então a gente usa o ELIF, que é para ele avaliar uma nova situação. Aqui eu pedi que a gente adicionasse, né, uma nova nota, né, a nota 1 e a nota 2, e o cálculo permanece o mesmo. Só para a gente poder relembrar aqui como a gente recebe números, tá bom? Aqui no caso é do tipo inteiro, mas a gente poderia colocar tranquilamente como float, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a análise aqui. Se a média for maior ou igual a 6 e média for menor ou igual a 10, o aluno ele foi aprovado com a nota, né? E aí coloca. Então eu vou deixar aqui, né, colocar a nota 6, fica mais fácil e mais rápido para a gente rodar 6. Então ele vai ter que imprimir aqui esta primeira parte. Então, como estamos trabalhando o ELIF, então a gente roda Python 3 elif.py.
Então ele foi aprovado com nota 6. Se a gente colocar aqui 5.9, ele já é menor do que 6. Então o aluno ele vai para recuperação. Vamos ver? Recuperação com nota, né? Faltou o Fzinho aqui. E o F aqui. Pronto. Recuperação com nota 5,9, né? Então a média aqui é menor que 6. E o aluno precisa ter uma média maior ou igual a 2. Vamos colocar aqui a nota dele como 2. Né? Vamos ver se ele vai ser reprovado ou se ele vai estar em recuperação. Então ele ficou em recuperação. Diego, se eu colocar agora 1.9, o que vai acontecer? Né? A média dele. Então, vamos ver aqui. A nossa condição é de que se a média for menor do que 2, né, 1.9 é menor do que 2, ele vai ser reprovado direto. Então, ele não tem nem chance. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, ele foi reprovado com nota de 1.9. Interessante, né, essa análise. Então, o IF, eu vou lhe explicar aqui como é que funciona. O IF, ele vai fazer a primeira análise e se essa análise for verdadeira, né, ele já imprime essa frase. Caso não seja verdadeiro, ele pula para a segunda, né, o segundo IF, que no caso aqui seria um ELIF. E aí a gente coloca aqui a afirmação para a gente fazer a análise se ela é verdadeira ou não. Ela sendo verdadeira, ela vai e imprime esta aqui e encerra o programa. Mas, Diego, por que a gente não usa um if aqui, um outro if aqui, um outro if aqui, um outro if aqui? Porque no nosso programa ele iria imprimir tudo, né? Então ele iria fazer essa análise, depois ele ia fazer a outra análise do if, depois ia fazer outra análise do if e outra análise do if, e a gente não quer isso. O que a gente quer é que ele faça a primeira análise e se ela for verdadeira, ele já encerre, né? Porque se eu tivesse vários ifs aqui, ele iria fazer a análise desse if, do outro if, do outro if, do outro if e não ia encerrar. Mas como eu já estou satisfeito neste aqui, então ele encerra. Caso aqui não satisfaça a minha afirmação, aqui no ELIF, ele já pula para o ELIF, e se aqui afirmar, pronto, ele encerra o nosso programa. Tá ok? Então, olha só, que interessante, né? O if, né, a média, aí ele faz a análise e retorna o booleano, verdadeiro ou falso. Se for verdade, ele imprime aqui, tá bom? Então, faça aí os testes, né? Eu coloquei aqui, esta nota não existe. Vamos ver aqui se ele vai fazer o cálculo, se for o número 11, por exemplo, para a gente ver o else funcionando. Esta nota não existe. Por quê? Está fora do escopo aqui, né? De média, a nossa média ela tem que ser menor que 10. Mas se eu colocar aqui um número negativo, ele vai aceitar. Ele vai dizer que foi reprovado com nota, a nota e a média. Vou colocar aqui o número negativo. Podia ser 11, né? Vamos colocar aqui número negativo. E aí a gente roda. Ele diz reprovado com nota menos 11. Para que a gente possa evitar isso, end, média, precisa ser maior ou igual a 0. Tá bom? Então a gente vai ver agora que ele vai dizer assim, esta nota não existe. Prestaram atenção? Que legal? Então o end é justamente para fazer, olha, eu quero isso, que isso seja verdadeiro e que isso seja verdadeiro. Caso contrário, essa nota não vai existir. Viu? Então, assim, trabalhar com condições é muito interessante, né? Por exemplo, no projeto web, a gente aceita a senha, o login e a senha, né? Vamos fazer aqui no else. Deixa eu apagar isso aqui. Comentar, na verdade, para deixar o nosso histórico. E username igual a Diego. E a senha, né? Password igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma senha bem segura. E a gente faz o if. Se o username for igual a Diego,
e password for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, então você dá acesso, né? Print seja bem-vindo, ok? Caso contrário, else, a gente precisa ajeitar a indentação, print, você não tem acesso, ok? Vamos rodar isso aqui, Python 3 else. Seja bem-vindo, porque o meu username é Diego e o meu password é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mudar aqui para João e vamos ver o que vai acontecer. Você não tem acesso. Então é isso que é dessa forma que funciona, né? As condicionais por detrás, né? Eu tentei acessar o sistema e o sistema foi lá, fez uma busca no banco de dados e viu que não batia, né, o nome de usuário, né? Por exemplo, se eu fosse o administrador do sistema, então não bate o username com Diego, então eu não libero o sistema para ele, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra aqui essa aula de condicionais. Pratiquem, busquem exercícios aí na internet, tá bom? Eu acho que eu vou fazer no final desse curso uma lista de exercícios para a gente poder fazer todo mundo junto, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Valeu!